E aí, podemos usar a gordura inflamada do lipedema em músculos ou em outras porções das regiões do nosso corpo? Essa é a dúvida que eu vou tentar responder para vocês, então fica até o final do vídeo, porque ela é complexa, ela é polêmica, mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu sou Heloísa Manfrim, cirurgiã plástica aqui do CELIP, Centro Especializado em Lipedema, e hoje o assunto é: essa gordura inflamada vai fazer mal para mim se ela for recolocada em algum outro lugar do meu corpo? Gente, o que eu quero que vocês entendam antes de mais nada é que a gente faz o uso da gordura para muitas outras áreas, tanto intramuscular ou para corrigir algumas irregularidades de subcutâneo há muitos anos, há muito tempo antes da gente conhecer mais a fundo sobre o lipedema. E hoje nós temos inúmeros profissionais utilizando essa gordura da mesma forma sem conhecer o lipedema. E não temos problema com isso, certo? Então, claro que hoje, com todo o conhecimento, é mais difícil a gente falar sobre isso, porque as pacientes, elas têm medo, e com razão, de que aquela inflamação ela vá se estender para outra região. A grande verdade é que ninguém ainda estudou a fundo, nós não temos nada falando sobre isso, a não ser um artigo que está dentro de um guidebook que foi atualizado recentemente, são 222 páginas e apenas um parágrafo mostrando que eles retiraram a gordura lipedêmica de algumas pacientes e reenxertaram na mama delas. E elas não tiveram nenhum sintoma de inflamação nas mamas. Então, o que esse guidebook trouxe para nós, e que eles acreditam, que eu também, é que uma vez que essa célula de gordura é retirada do seu sítio de origem, ela passa a perder o seu potencial inflamatório. E isso é muito maravilhoso, porque a gordura ela tem um potencial muito grande de trazer cura para os tecidos. Esse estudo que mostra para nós que a gordura ela tá aí com um potencial de cura para vários tecidos. Então ela mostra que ela pode trazer regeneração para doenças neurodegenerativas, traz cura para doenças do miocárdio, traz cura para doenças cartilaginosas, traz cura para doenças musculares, renais, traz cura inclusive para linfedema. E olha só, aqui também cicatrizes, principalmente de queimadura. Lá na minha residência, a gente usava a gordura, trabalhava com ela e usava para regenerar os tecidos que estavam perdidos e cicatrizados de forma ruim. Era algo muito milagroso. Então, desde aquela época, eu já entendia do potencial muito grande da gordura. Então, o que a gente fala hoje não é só pensando em trazer um resultado escultural quando a gente quer usar a gordura dentro do músculo. A gente quer trazer funcionalidade, porque hoje o lipedema não é somente uma doença da gordura. O lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo. Então, as pacientes ao longo da vida, quando elas progridem, elas vão tendo muitos problemas de uma artrose, condromalácia patelar e toda a degeneração cartilaginosa que elas têm ao longo da vida. Todos esses problemas nas articulações vão trazendo dificuldades de deambulação, de mobilidade, que é o maior risco de depressão para essas mulheres. E se a gente pode, ao longo dessa trajetória, interromper esse processo de piora, por que a gente vai fechar os olhos para isso? Pacientes com lipedema, já se sabe, ela tem redução da força muscular, principalmente dois grandes grupos musculares, o vasto medial, que é essa parte interna do joelho, na coxa, e o glúteo médio. Esses músculos, eles são praticamente atrofiados das pacientes, e isso é decorrente do acúmulo de gordura que faz a sobrecarga nos joelhos. Quando a gente retira essa gordura, muito maravilhoso, mas e aquele músculo? Se a gente tem o potencial de regenerar aquele músculo com pouca gordura que você tiver, por que não fazê-lo? Mas é claro, eu deixo aqui sempre meu alerta, né? Tudo isso, ele tem que ser ainda feito, precisamos de mais estudos, precisamos entender melhor, mas eu penso o tempo todo na funcionalidade da cirurgia. A parte estética é importante? Mas não é o primordial, porque o que eu quero é que essa paciente fique saudável, que ela consiga fazer seus movimentos ao longo da vida dela, que ela tenha força muscular desenvolvida novamente, para que ela melhore a qualidade de vida dela. E a gente, que aqui um grande uso que a gente já tem estudado, e para que vocês fiquem tranquilos, a gente retira a célula de gordura. Então, normalmente quando a gente faz isso, a gente não coloca a célula de gordura, a gente tira e só usa a parte boa, fator de crescimento, as células tronco, e a gente consegue tratar em definitivo a condromalácia patelar e as artroses que são decorrentes dessa sobrecarga da própria gordura do lipedema. Isso é milagroso, isso é milagroso. Isso está trazendo uma perspectiva muito nova
para essas doenças decorrentes do lipedema, para as complicações do lipedema, porque vocês sabem que o lipedema, apesar de ser uma doença benigna, ele pode trazer essas complicações de mobilidade que podem gerar depressão e que pode deixar a paciente cada vez mais insatisfeita com a vida.